Fala galera! Está começando mais um vídeo aqui do canal, eu sou o James Crazy e hoje eu vou comentar sobre o último episódio de The Last of Us e, é claro, dar meu parecer aqui sobre a temporada em si com spoilers, beleza? Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, estou querendo chegar a 1000 inscritos até o final do ano e comente aqui o que você achou da temporada e desse último episódio como um todo, lembrando de forma educada, tá? Não vai xingar aqui nos comentários não, porque aqui ninguém é ignorante de ficar xingando aqui, né? Vamos aqui dar o nosso parecer, vamos comentar aqui, trocar essa ideia para ver qual é o saldo positivo ou negativo desta temporada de The Last of Us que acabou de acabar, beleza? Então vamos junto nessa. E antes de mais nada, eu tenho que dizer que começando que eu acho essa temporada bem fraquinha. É uma temporada fraca, mas está muito longe de ser uma porcaria, né? Porque as pessoas já vão botar assim, mas você achou fraco, então é ruim. Não, eu achei fraco o texto. O texto dessa temporada é bem fraco. Muitos momentos durante toda essa temporada, diálogos muito repetitivos, não chega nem a ser expositivos, porque diálogos expositivos são coisas normais no cinema, normais nas séries de TV, mas aqui alguns diálogos são repetitivos, eles ficam se repetindo, eles repetem, e fica uma coisa um pouco meio maçante para quem tá assistindo, porque basicamente tá falando pro público que o público é ignorante. A gente não é ignorante, a gente já entendeu desde a primeira vez do diálogo, a gente já entendeu, mas eles vão ficar repetindo o mesmo diálogo várias vezes. E isso incomoda realmente quando você está assistindo, porque você tem que estar imerso dentro do seriado e às vezes alguns personagens, até mesmo a própria Ellie ou a Dina, ficam repetindo coisas que normalmente não deveriam ser repetidas, porque na primeira temporada não tinha esse recurso, mas era um recurso que era utilizado em um único ou em 2 episódios. Aqui é usado quase os episódios inteiros. Praticamente tá relembrando o público o que aconteceu numa coisa que a gente já sabe o que aconteceu, né? Para quem vê as recapitulações e quem vê todo o resto, já sabe o que está acontecendo. Então eu acho que ter esse tipo de diálogo repetitivo, porque o expositivo já tem, mas o repetitivo aí é um negócio que meio que pesa, certo? Algumas mudanças aqui são legais, né? Porque eu sei um pouco do jogo, como eu já falei, eu já vi gameplays do jogo, né? A história do jogo eu já conheço, então eu já sei o que acontece lá na frente. Mas algumas coisas aqui ficaram muito a desejar em alguns episódios. Mas pra mim, os melhores episódios dessa temporada é o episódio 1, né? Porque é o que começa a temporada, o que abre a temporada com várias coisas diferentes ali do jogo. O episódio 2, ele é um dos melhores pra mim, né? Lembra que aqui é a minha opinião, então pra mim o episódio 2 é muito bom. E esse último episódio aqui, certo? Esse último episódio, ele é bom. Ele tem momentos interessantes, momentos assim muito bem gravados, muito bem filmados. Parece que você está dentro do jogo em alguns momentos. Claro, com algumas pequenas mudanças em relação à obra original. Mas isso é uma coisa que eu já percebi que o Neil Druckmann, né, que é o criador do jogo, decidiu colocar muita coisa diferente aqui dentro. E essas coisas diferentes, elas servem às vezes para a história, às vezes estão simplesmente perdidas e é isso aí, sabe? Eu acho que o Neil Druckmann pesou a mão demais em algumas coisas no texto, porque os atores, assim, falando bem sinceramente, os atores estão ótimos, os atores estão perfeitos. A Bella Ramsey tá entregando demais, Dina, a Isabela Merced, o Young Mazin, que é o Jesse, sabe? Todos os atores estão entregando muito bem dentro dos seus papéis, dentro dos seus respectivos personagens. Eu acho que o texto do Neil Druckmann, porque quando é o Craig Mazin quem escreve as histórias, eu acho que o Craig Mazin ele consegue trazer algo interessante, sabe? Porque ele é um cara que já vem da televisão, é um cara que já vem da parte televisiva, mas quando o Neil Druckmann decide escrever, porque ele não é um péssimo roteirista, mas ele roteirizar uma série de televisão, eu acho que cresceu um pouquinho o ego do bichinho. Não sei, aqui são achismos.
mas você consegue perceber isso no texto dessa temporada. Por que eu tô falando que essa temporada é uma temporada fraca? Exatamente por causa disso. Uma temporada que é repetitiva. Eles estão repetindo muitas coisas para poder esticar o que a gente sabe que tem muita coisa ainda para acontecer, mas eles esticam de uma forma que chega a ser maçante em alguns episódios, né? É uma série que a jornada aqui, ela é maçante, sabe? Ela é cansativa às vezes. E isso é uma verdade que tem que ser dita, galera. É o que eu senti, pelo menos. Não chega a ser uma verdade que tem que ser dita. Eu senti dessa forma. Eu fiquei dessa forma, sabe? Mesmo assistindo toda semana, mas se você maratona, você vai conseguir sentir essa coisa maçante, esse ritmo um pouco meio devagar, sabe? E isso transforma até mesmo os personagens cansados. Os personagens se cansam, sabe? A gente gosta de muitas coisas legais, tem referências aos jogos, momentos iguais, a parte de fotografia, de efeitos. Isso é uma coisa que eu não tenho que reclamar. Esse é o ponto mais alto da série, é isso aí. Mas na parte de texto, de história, de contexto, narrativa, pois é, dá uma pecada, mas dá uma pecada e muito, o que transforma essa temporada a mais fraquinha. Acho que eles fizeram 7 episódios por causa exatamente disso. Para encurtar a temporada, mas ela parece ser maior do que ela deveria ser, certo? Além da falta de muitas outras coisas que poderiam acontecer, mas enfim, aqui já é outra, eu acho que são achismos, né? Eu não estou trabalhando com achismos, eu estou trabalhando com o que eu estou vendo, o que eu vi dentro do seriado. E esse último episódio, ele é um bom último episódio, por quê? Porque pelo menos diferente do último episódio da primeira temporada, que é um corte seco, aqui pelo menos a gente tem esse corte seco, né, de terminar quando a Abby vai dar um tiro na Ellie e corta, né, tem um corte bem, né, escurece tudo, e a gente já vê a Abby lá no final, lá no estádio lá da WLF, então a gente sabe que vai ter ali a visão da Abby agora, né? A gente vai ver na terceira temporada o que a gente não viu da Abby nesses 3 dias que aconteceram. Então, ou seja, pelo menos a gente tem um gancho para uma terceira temporada, o que faz muitos se empolgarem, a gente se empolga para assistir a próxima. Então eu acredito que sim, eu acho que tem coisas boas, sim, tem coisas muito boas, sim, questão da produção, questão de elenco, mas o texto dessa temporada, infelizmente, é o mais fraco. E se eu fosse falar, medir aqui, como eu já tinha dito, o Craig Mazin deixou muitas coisas boas, né? Porque ele trouxe aquele frescor de série de televisão. Mas o Neil Druckmann, ele como criador, o cara que entende esses personagens, decidiu fazer de uma forma diferente, e essa forma diferente não deu muito certo para alguns. Pelo menos para mim, não ficou interessante, porque a Ellie tem essa jornada dela de vingança, mas não parece que ela tá tendo uma jornada de vingança. Ela não parece que ela tá tendo um dia ruim, certo? Aquela chavinha que tem que ligar para ela poder ficar muito pistolada, não tem ainda, sabe? Eu não sei se ele quis mudar aqui, mas aqui parece que não teve essa virada, certo? Eu acho que essa virada só vai acontecer na terceira temporada, mas é para ter acontecido aqui, não na terceira temporada, não é jogar uma parada para a próxima temporada. E isso é uma parada que realmente incomoda. É uma parada que fica muito estranha no ar. É tipo a Marvel. Joga tudo pro próximo. Joga tudo pro próximo. E você fica naquele próximo. E vai. E nada acontece. Certo? Então quando você finalmente vê que a personagem teve aquela virada na trama, ela não teve essa virada. Eu entendo que essa personagem da Ellie aqui na série, ela é uma personagem um pouco mais vulnerável. É um ser humano normal. Porque no jogo ele está jogando lá muito louco, matando gente, fazendo aquela loucuragem, porque a gente está controlando a personagem, a gente está controlando ali os personagens. Aqui não tem isso. Então você trazer essa vulnerabilidade para a Ellie, principalmente para ela, no caso, é interessante, mas ainda tem que ter aquela implacabilidade que ela herdou do seu pai, que é o Joel, sabe? Então a gente não vê isso. E quando tem isso, finalmente, a gente vê finalmente, é pouco, sabe? Porque não é o suficiente, não é o suficiente pra gente, mas não é o suficiente pra personagem. Tipo, tem que ter uma virada de chave, ela tem que ter essa mudança. Porque se não tiver essa mudança, infelizmente, é tempo perdido dentro da série,
sabe? É um diálogos, de novo, diálogos que se repetem, né? Então, fica complicado. Mas, ainda assim, a temporada tem um saldo positivo e eu vou dar uma nota 7 de 10. Sim, de diminuir da primeira temporada pra cá? Sim. Mas porque o texto não ajuda. É uma temporada fraca, com episódios... Desculpa. Com poucos episódios bons nessa temporada. Todos os episódios são bons, assim. Mas, assim, de questão de episódios, de questão de você pegar quais que você gosta, você vai ver que os quais que você gosta, você vai dar aquela nota alta. Mas os episódios fracos também tem aqui, certo? Não que na outra temporada tivesse episódios fracos, mas aqui tem mais episódios fracos do que na outra temporada. Agora que a outra temporada teve mais episódios do que essa temporada aqui. Então, enfim. Mas, ainda assim, 7 ainda é salto positivo? É um salto positivo, não é uma coisa negativa. Se você vê como uma coisa negativa, desculpa, mas essa é a visão que eu tenho sobre The Last of Us. E além de mais, é uma temporada que eu tava louco pra ver. Eu assisti a primeira, então venho aqui com todo o meu coração aberto para falar com vocês, né? Senão eu não estaria fazendo um canal de análise, de crítica, de qualquer coisa, né, galera? Então, eu espero que vocês entendam a minha análise, o meu senso crítico, mas ainda assim, tô junto com vocês. Gostei da série, está interessante, mas temporada fraca. Infelizmente, é uma temporada fraca. Não é ruim, não veio entender que a temporada é ruim. Ele falou que é ruim, eu não falei que é ruim, eu falei que é fraca. É diferente, certo? Não é decepcionante, não é ruim, ela é fraca. Mas a gente vai ter coisas boas no futuro, a gente tem que garantir isso, né? Pelo menos fizeram a segunda temporada, tem os personagens que nós gostamos, e é isso, entendeu? Passando avião agora, é sempre aquela coisa, todas que eu vou gravar, tá passando um avião, é sempre assim, galera. Entenda. E tá mais forte. Tá passando aqui embaixo, ó. Ó, que legal. Que bacana. Vocês vão ver isso no vídeo aí no YouTube, né? Que coisa bonita. Mas é isso aí. Já falei demais aqui. Essa é a minha análise, minha opinião sobre o último episódio e os últimos episódios, né? A temporada como um todo de The Last of Us. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Quero chegar a 1000 inscritos até o final do ano. E comente aqui embaixo, de forma educada, tá? O que você achou desse último episódio e dessa temporada como um todo, beleza? Valeu, James Coelho desligando, até a próxima e... tchau!